Pessoal, dando sequência aqui com o nosso curso, hoje nós vamos fazer a criação das migration, né? Eu disse na última aula que a gente não iria utilizar as migration nesse primeiro momento, mas eu decidi criar as migration porque já que lá na aula zero, né, lá na primeira aula do curso, eu disse que eu queria que esse projeto fosse mais próximo de um projeto de produção, né? Então, nada mais justo do que criar as migrations para poder simular o máximo possível um projeto de produção, tá? E no projeto de produção, geralmente, né, nós usamos aí as migrations para poder versionar nossos bancos de dados. Então, nós vamos criar a migration, criar as entidades e criar os repositórios, né? Nós vamos estar atuando aqui no módulo de infrastructure e que é equivalente aqui à camada de drivers, de frameworks e drivers, tá? Aqui nessa camada agora nós já vamos começar a utilizar bibliotecas de terceiro, porque aqui nós já podemos fazer isso. Tá? A gente também tem aqui o diagrama de classe, tá? Esse diagrama de classe eu não atualizei ele ainda, né? Porque o Transaction Key não tem mais relação com o user, né? Ele tem relação com a wallet, então eu ainda não atualizei, tá? Mas talvez aí no seu Notion agora nesse momento já esteja até atualizado, tá? Então eu vou colocar esse Notion aqui do lado só para eu ter uma referência na hora de criar as migrations. Então vamos dar início aqui. Tá? A gente vai vir aqui na módulo de infrastructure, vai vir aqui na pasta de resource e vamos criar um pacote aqui chamado DB. Dentro do pacote DB nós vamos criar um outro pacote chamado migration. E aqui vamos criar um arquivo, né? Que vai ser B001 underline duas vezes, tá? Isso é convenção, né, do Huawei. E aí vamos colocar aqui create table. A primeira tabela que nós vamos criar vai ser a tabela de usuários, né? Então, create table users ponto SQL. Agora vamos vir aqui create table. Create table users no plural, tá? Primeira coisa que nós vamos criar aqui é o ID, né? Que nós colocamos ele como um UID. É uma convenção, né? Pode ser que você utilizando isso não seja a melhor coisa para o seu banco em relação a desempenho, mas por segurança é. Então nós vamos, pelo menos na tabela de usuários, nós vamos utilizar esse modelo de ID e nas demais nós vamos usar o login mesmo. Então vamos colocar aqui UID not null primary key. Ele tem aqui um e-mail do tipo varchar. Vamos colocar aqui varchar de 70 not null. Lembra que lá na regra de negócio, né, dizia que o e-mail e o CPF CNPJ eles não podiam repetir, né? Então só podem pertencer a um usuário, então vamos colocar ele aqui como unique. A mesma coisa com o text number varchar de 15 not null unique. Também tem o full name varchar de 70 not null. Ele tem type varchar de 30 not null. Ele tem um created at, que vai ser um date time, e vamos já colocar aqui um valor default para ele, que vai ser o current timestamp. Vai ter um update
at, que vai ser um date time. Continue. Legal. Com isso a gente já criou aqui, né, a nossa tabela a migration da tabela de usuário. Então, vamos fechar ela aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só para agilizar. Vamos colocar 2 aqui. E agora nós vamos criar a transaction pin. Transaction pin. Tá? Vamos alterar o nome aqui para transaction pin. Vou manter aqui o create det update edit. Vamos criar aqui um ID. Agora sim nós vamos criar um ID do tipo begint. Auto increment, né, já que primary tá. O transaction pin ele tem também um pin, né, que vai ser um varchar de 50, um not null. Aqui na tabela user faltou o password, né? Faltou o password aqui. Então, vamos criar o password. Vou fazer um varchar de 50, not null. Você deve estar pensando, você pode estar pensando agora que fala, mas nós não criamos lá uma limitação, né, na hora de criar o password que é no mínimo 8, no máximo 16 caracteres, por que colocou um varchar de 50 e não de 16 caracteres? Porque nós não vamos guardar essa senha com um valor aberto, né? Nós vamos guardar ela com um hash. Então, por isso, eu preciso colocar aqui a quantidade de caracteres, 50 caracteres. Na verdade, eu acho que são 36 caracteres, mas vamos deixar 50, né? E aí é o mesmo também raciocínio aqui no PIN, tá? A gente não vai guardar esse PIN com valor real, a gente vai guardar esse PIN com um hash, né? Então, isso a gente garante aí a segurança dos dados do nosso banco de dados. Ele tem um attempt, que vai ser um int, not null, e ele vai ter um blocket, que vai ser do tipo bool, também not null. Eu acho que é isso, né? Então, o ID, o PIN, o attempt e o blocket, create at, update at, tá? Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Vamos criar a nossa terceira migration, que vai ser a carteira. Eu não mudei aqui a versão, deixa eu alterar aqui. Então, aqui vai ser a carteira. Vamos apagar esse meio e vamos manter tanto o ID quanto o create at e update at, que são dados que se repetem. Na carteira, então, a gente vai ter um balance, né? Do tipo decimal. Vou colocar aqui 10, 2. Not null. Vamos ter um user ID. Ela tem uma relação com o usuário, né? Então vai ser um user ID. O user ID é do tipo UID, not null. Como a relação entre a carteira e o usuário é de 1 para 1, a gente pode colocar aqui como unique, e aí com isso a gente garante também essa relação única como regra no nosso banco de dados. Outra conexão aqui que eles têm, outra relação, é o transaction
transaction PIN ID, lá é do tipo big int, not null, e o mesmo raciocínio, né? A relação também é 1 para 1, então a gente coloca aqui unique, garante isso também no banco de dados. Tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, né? A balance, ID. Agora vamos criar então aqui as foreign key, chave estrangeira. Vai ser um foreign key, vai ser user ID, faz uma referência com a tabela users no campo ID. Vou duplicar, não duplicar não, vou escrever mesmo. É mais fácil do que copiar e colar e editar. Então vai ter também um transaction ID aqui, faz referência com transactions PIN. Acho que foi isso, né, que eu coloquei. Só vamos garantir aqui, ter erro. Tá. No campo ID. Certo? Então criamos aqui também a carteira agora, né? E por fim nós vamos criar as transactions, né? Vamos copiar e colar isso aqui. Aqui vai ser A3 não, né? Vai ser 4, né? E aqui vai ser a tabela transaction. Vamos manter aqui o ID e o create tá? Essa aqui ela vai ter um from wallet, que vai ser do tipo big int not null. Vai ter um to wallet, que vai ser do tipo big int not null. Vai ter um valor, né, um value. Eu vou colocar um transaction value para a gente não ter problema com palavra reservada. Transaction value, que vai ser do tipo decimal. Not null. Ele também tem um status, que é do tipo varchar de 30, not null. Certo, pessoal, com isso, né, acho que a gente criou aqui todas as nossas migrations. Vamos dar só uma validada aqui, né? Tabela user, né? ID, e-mail, certo? Vamos dar uma olhada nessa daqui também. ID, tipo big int, auto increment, primary key, tá passando PIN, vírgula. Aqui nós estamos criando a carteira, né? Que vai ter um saldo, vai ter uma relação com o usuário, uma relação com o transaction PIN. Aqui a gente está criando as foreign key. E aqui a gente está criando também. Aqui faltou na verdade as foreign key. Então vamos criar aqui a foreign key, que vai ser primeiro aqui from wallet, referência no campo ID. Vou dar um Ctrl D aqui, porque a gente só vai trocar aqui. Prontinho. Com isso acho que finalizamos. Só preciso atualizar o nome aqui, né? Para transaction. Com isso acredito que finalizamos a criação das nossas migrations. Vamos executar o projeto aqui só para garantir que não tem nenhum erro, nenhuma
das nossas migrations. Certo, o projeto executou aqui na porta 8081. Vamos entrar aqui, né, no localhost no H2, só para confirmar se essas foram tudo criado corretamente. Tá aqui, né, a transaction, né, transaction pin, users, wallets, e é isso, tá? Perfeito, então criamos aqui as nossas migrations, né, e agora a gente vai partir para a criação das nossas entidades. Vamos vir aqui então, né? Vamos criar um pacote. Aqui, pessoal, a gente vai seguir a mesma estrutura de um projeto de Spring, tá? Então eu vou criar aqui agora um pacote de entity. E aí nós vamos estar criando as entidades aqui dentro, tá? E depois a gente vai criar um pacote de... Eu já vou criar um pacote de repository também, que nós vamos criar o repository logo mais. Certo, então vamos... vou dividir aqui, ó, deixa eu abrir aqui esse user e vou criar aqui uma classe que vai ser user entity. E aí aqui eu vou colocar ela aqui embaixo, que aí a gente consegue ir acompanhando. Tá bom, aqui do lado. Vamos fechar aqui. Aí a gente consegue acompanhar aqui para ficar mais fácil, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma arroba entity, tá? Anotação do Spring Boot, do Jakarta Persist. A gente vai colocar aqui uma arroba table. E o nome que a gente vai colocar vai ser users. Perfeito. Vou colocar uma arroba column aqui. Vou colocar o nome como ID. Vou colocar como no label false. E aí aqui a gente coloca uma arroba ID. E no generate value. Vamos colocar uma estratégia generate value alto. E aqui então a gente vai colocar como o ID. ID. Perfeito. Depois vai ser um arroba column. Name. E-mail. Um label false. E aí aqui eu vou colocar como private, né? Como private aqui, e string, e-mail. Pronto, deixa eu copiar isso aqui para a gente agilizar. Agora eu vou copiar tudo. Então aqui vai ser um password. Aqui vai ser um text number. Aqui vai ser um full name.
Aqui vai ser um type. Aqui o tipo, ele vai ser, não lembro como eu coloquei lá no menu. Vai ser type. Deixa eu escrever num aqui, vai com certeza aparecer qual que eu tinha colocado. Menu type, não, deixa eu ver aqui o que a gente tinha colocado lá. Não me lembro. Vamos entrar aqui no core. User type enum, tá? Então aqui vai ser do tipo user type enum. Pronto. Aqui a gente precisa também dizer que ele é um numerate. E a gente coloca aqui o tipo como enum type como string. Pronto. Aí a gente vai ter um create. Deixa eu copiar. Colar aqui. Aqui vai ser um create de at. Aqui vai ser do tipo local datetime. Update at. Certo, criamos a entidade. Agora vamos criar o construtor, né? A gente precisa. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar o Lombok, tá? Então, vou colocar aqui um arroba data. Tá? Vou colocar um Argus Constructor no Argus Constructors, tá? Perfeito. E aí a gente precisa também aqui criar um outro construtor que vai ser o quê? Vai ser um construtor, esse a gente precisa criar na mão, tá? Então eu vou colocar aqui public user entity. Na verdade, deixa eu usar a ideia, né? Aqui, vamos colocar um construtor. Nesse construtor a gente vai receber full name. A gente não vai receber o create at nem o update at. E aí aqui dentro eu vou pegar o create at e vai receber um local datetime não. Pronto, então eu tenho um construtor que tem todos os atributos, tá? E um construtor que não tem nem o create at nem o update at. Isso aqui nós vamos usar na hora da criação da entidade e o construtor com todos os argumentos nós vamos utilizar quando nós formos buscar uma entidade. Aqui faltou ponto e vírgula. Então é isso, né? Então a gente criou aqui a nossa entidade de user entity, tá? Vamos criar agora, deixa eu fechar isso aqui, Agora nós vamos criar, deixa eu abrir aqui o transaction pin e vamos criar aqui um transaction pin entity. Uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, lá nós criamos um text number, né? E aqui a gente está passando como uma string, né? Por quê? Porque aqui é o que a gente vai persistir no banco, né? Então, a gente não vai ter uma entidade text number no banco. A gente usa lá a classe text number para poder mapear a nossa regra de negócio, mas aí quando a gente for fazer a conversão, né, de um user para um user entity, a gente vai pegar somente o valor do text number.
Então vamos aqui, né? Aqui nós vamos colocar de novo um arroba entity, um arroba table. Deixa eu colocar aqui. Com o nome transactions pin. Deixa eu copiar aqui. Pronto, aqui nós vamos criar um arroba column, passar o nome ID. Aqui nós vamos colocar ele como um ID e nós vamos colocar um arroba generate value, passar a estratégia como generate. Agora a gente pode colocar aqui um identity, né? Porque aqui é um long, né? Não é um UID. Então, vou colocar aqui um long ID. Perfeito. Agora a gente tem também aqui o PIN, né? Acho que eu tenho aqui no Windows V histórico. Vou pegar isso aqui. Então vamos colocar aqui PIN. PIN. Deixa eu ver se é uma string. E ele é falso, né? Não é no label. Agora a gente tem uma template. Aqui é uma boolean. E por fim a gente tem, deixa eu copiar aqui, né, do user entity, né, que é a reachGet, é a mesma coisa aqui. Pronto, é isso, né? Vamos criar as anotações aqui. Eu vou colocar o arroba data do Lombok, arroba no args constructor, arroba all args constructor. Também vamos criar um outro construtor aqui. E se a gente não recebe nenhum ID, só recebe o PIN, o attempt e o blocked. Na verdade ele vai receber somente o PIN, tá? Somente o PIN aqui, vou criar um construtor que vai receber somente o PIN. Porque agora algumas coisas aqui nós vamos definir, que vai ser, por exemplo, a quantidade de tentativas, né? Vamos colocar como 3 aqui. O bloco a gente vai colocar como false. Não, na verdade não. Na verdade, como a gente vai fazer a conversão do transaction PIN para o transaction PIN entity, o que a gente vai fazer? A gente pode excluir esse construtor aqui e aí a gente vai fazer a conversão, a gente usa o construtor com todos os argumentos, né? E a mesma coisa lá no user entity, né? Na verdade, isso daqui a gente não precisa porque a gente está passando isso aqui dentro do construtor de user, tá? Então, eu vou fechar, vou apagar isso aqui também, não precisa disso, tá? Caso a gente venha utilizar, a gente precise de um outro construtor com parâmetros específicos, a gente vem e cria, mas por hora não precisa, né? É o costume de projetos Spring, né? Se fosse um projeto só Spring Boot, a gente iria ter que criar os construtores ali com somente os parâmetros de criação. Mas como a gente vai fazer uma conversão de um user para um user entity, então a gente já vai ter todos esses parâmetros, né? A gente faz a limitação lá na criação do user. Tá perfeito. Então, vamos criar aqui nossa próxima entidade, vai ser wallet. A transaction PIN, tá?
Deixa eu fechar aqui o Transaction Pin e vamos criar uma outra entidade aqui. Que vai ser Wallet Entity. Vamos colocar aqui o arroba entity, vamos anotar. Vamos anotar com arroba table. Vamos passar o nome aqui como Lages. Aqui ele está reclamando que ainda não definimos o ID, né? Então vamos colocar uma arroba column aqui. Passar o nome como ID. Aqui a gente vai anotar como ID e vai definir o generate type. Aqui também pode ser a identity, né? Porque ele é um block. Eu podia ter copiado, né, da outra entidade, mas já foi. Deixa eu então, ele vai ter um balance, né? Que vai ser do tipo Big Decimal. Aí aqui a gente começa agora a fazer os relacionamentos, né? Então, a gente tem aqui uma relação 1 para 1, né? Então, uma carteira ela tem um usuário, né? Então, vamos colocar aqui um arroba one to one, um arroba join column e vamos aqui definir qual é a coluna, né, que vai fazer aí a, a relação, né? Aqui vai ser um user ID e aqui a gente coloca, né, assim, private user entity user. Pronto, essa relação já está pronta. A outra relação com Transaction Pin também é one-to-one, então deixa eu copiar isso aqui, vou colar aqui. Aqui vai ser um Transaction Pin ID. Transaction Pin Entity. Aqui eu vou colocar um int também, só para a gente ter uma separação melhor depois, né? Para não confundir com o user da camada de core. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. Então, pronto. Essa aqui também está criada. Vamos anotar aqui, né? Arroba data, arroba no Argus Constructor, arroba ao Argus Constructor. Legal, feito isso, vou fechar aqui e vamos fazer a nossa última tabela. Aqui vai ser o Transaction Entity. Agora deixa eu vir aqui no Transaction, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou colar aqui dentro e vou eliminar somente isso aqui. Pronto. O PIN também aqui eu vou eliminar.
que eu fiz, pessoal? Só copiei o ID aqui, tá? Porque é a mesma estrutura e queria que o create add, update add, que é a mesma estrutura, tá? Então, aqui eu vou colocar um from wallet. Vai ser do tipo wallet entity. Na verdade aqui eu vou um relacionamento. Aqui uma transação ela pode pertencer a uma carteira, né? Mas uma carteira pode ter várias transações, né? Então, uma carteira pode ter várias transações, então são muitas transações para uma carteira. Então, esse é many to one. Então, muitas transações para uma carteira. Vou fazer o join column aqui. Vai ser from wallet mesmo. Agora eu vou duplicar isso aqui. E aqui vai ser o to wallet. O que mais que ele tem aqui? Ele tem transaction value, né? Home column. Esse é um transaction value. No label como false. E aí aqui vai ser private. Vai ser um big decimal também. E aqui a gente vai chamar ele de value. A gente só colocou transaction value aqui para não correr o risco de ter algum conflito com alguma palavra reservada, tá? Então, aqui não tem problema a gente deixar como value, mas aqui na coluna, né, no nome da coluna do banco de dados, a gente deixou como transaction value. A gente tem também um status, né? Deixa eu duplicar isso aqui. Status. Aqui vai ser, eu acho que é transaction status. Transaction status em um. Tá, deixa eu ver aqui de novo no pacote de corpo, eu não lembro como que ficou definido isso aqui. Ficou transaction, é que na verdade aqui está escrito errado. Deixa eu refatorar. Faltou um N. Transaction status em um. Então agora que ele vai sugerir. Então, transaction status em um. Vamos colocar como status. E é isso, né? Create that, update edit. Aqui, como é enum, a gente precisa também dizer que ele é um enumerate, né? E que o tipo dele é string. Aqui significa que eu quero guardar o texto, né? Quero guardar o texto e não a posição. Então, eu vou guardar no banco create, cancel de success. Não vou guardar 0, 1, 2. Acho que é isso, né? Criamos todos, então, todas as nossas entidades aqui. As 4 entidades estão criadas e agora a gente vai finalizar e criar os repositórios, tá? Então, vamos criar um repository aqui, uma interface. Vai ser o transaction entity repository. Aqui nós vamos estender de JPA
repository. Aqui ele espera que a gente passe o tipo, né? Então vai ser transaction entity e o ID é do tipo log. Pronto, esse repository já foi criado. Vou copiar e colar. Transaction pin entity repository. Aqui a gente só atualiza para transaction pin entity. É o tipo log também. Organiza o import aqui. Vou copiar e colar de novo. Agora é o user entity repository. Aqui é do tipo user entity. O ID dele não é long, né? É o ID. Vou copiar e colar também. E por fim, né? Watch entity repository. Watch entity log. Aqui dentro de Wallet Entity, né, a gente tem lá um caso de uso, mas quando for implementar, a gente cria aqui, né, o método aqui no nosso repository, tá? Então, eu acho que por essa aula era isso, né? Então, a gente criou as migrations, né, que fazendo o mapeamento e versionamento do nosso banco de dados. A gente criou as entidades do nosso banco de dados, né, as nossas entities aqui, e também criamos repositórios de cada entity, tá? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte relacionada ao Spring Boot e na próxima aula, né, a gente já vai começar a trabalhar com a implementação dos casos do caso de uso, não, né, dos gateways que estão dentro dos casos de uso, tá? Pessoal, por essa aula era isso então. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou do vídeo, né, curta aí para que mais pessoas possam estar recebendo e compartilha com algum amigo aí se realmente estiver sendo importante para você. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.